Bom dia, queridos amigos. Que esta manhã seja de luz, de muita esperança para todos nossos irmãos, companheiros que participam conosco deste Evangelho. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 23º, Estranha Moral, Odiar os Pais. Como nas suas pegadas caminhasse em grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim também, dentre vós, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, 25 a 27 e 33. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contrastes com seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado algumas alterações. Basta que um erro se haja cometido, uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nesta hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitavelmente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continua muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, a que no Gênesis designa as fases da criação. Servia, simultaneamente, para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designa um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo, daí haverem-na traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter do povo, pelo muito que influem sobre o gênero particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode numa envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso, é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar
não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, nos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está a assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar de sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Queridos amigos, convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, buscando na sua figura excelsa as vibrações de que todos nós carecemos, a fim de que possamos compreender todo o amor, toda a bondade, e buscando nos benfeitores amigos a inspiração necessária para que possamos compreender este capítulo que mostra para todos nós um olhar bem reflexivo sobre aquilo que ele vem nos dizer. Convidamos a todos, portanto, a elevar conosco o pensamento dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, envolvei-nos nesta manhã, para que a nossa palavra seja clara e que alcance os corações que estão conosco nesta manhã. Queridos amigos, este capítulo que vem estranha moral, o próprio título do capítulo já nos mostra que aquilo que os ensinamentos aqui trazidos é estranho à moral do Cristo. E nós precisamos refletir tudo isso, contextualizando na época aquilo que eles viviam, para que nós todos possamos compreender que o sentido das traduções, das interpretações, de tempo em tempo, de língua em língua, muitas vezes fica ligado àqueles que são responsáveis pelos intérpretes. Outra coisa que gostaríamos de dizer-lhes é que nenhum evangelho foi escrito no tempo de Jesus. Mateus, que narra pelas suas anotações daquilo que ele foi anotando, nos traz o evangelho farto, rico de informações. Mas tudo isso ocorreu bem depois, quando, por exemplo, nós temos aqui o de Lucas. Lucas era um homem, um ser inteligente, que tinha uma formação e uma cultura diferente, era médico para aquela época, e Lucas, nós vimos que ele não foi discípulo de Jesus. Ele esteve com Paulo, e pela sua cultura, pela sua linguagem, pelo seu conhecimento, tanto da parte que nós vamos vir aqui do aramaico, e quando também vimos da língua hebraica, nós vimos que ele tinha também um conhecimento grego, ele tinha uma cultura, uma formação, quando Paulo pede para que ele escrevesse também o Evangelho de Jesus. E Lucas, então, relata aquilo que ele ouviu. Inclusive, ele traz muitos relatos trazidos por Maria. João, esse discípulo amoroso, conviveu muito próximo com Jesus e ele narra, escreve no seu Evangelho muitos anos depois, para mostrar a essência do Evangelho do Cristo. Isso é de extremo valor para que todos nós possamos compreender. O que nós temos que sentir nesse Evangelho é a essência daquilo que o Cristo disse e não o que os homens retratam.
O termo odiar os pais já é uma colocação que difere da moral do Cristo. E aqui nós temos uma questão de Lucas, que ele nos traz, e quem não quer, quando ele diz assim, como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se disse-lhe, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não podia ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ora, Jesus veio para ensinar e exemplificar a lei do amor. Então, aqui começa a primeira questão que nos estranha, e nós vamos ver que na linguagem da época era uma linguagem tão pobre e que nós podemos ver que a língua hebraica ela não tinha nem muitos sinônimos e ela é uma linguagem pobre. E as palavras, elas tinham várias significações justamente pela sua pobreza de expressão. Muitas eram figuras de linguagem. E nessas figuras de linguagem é que nós precisamos buscar a essência dos fatos. Então, nós vamos ver que nessa primeira colocação de Lucas, quando ele vai nos mostrar a questão de odiar os pais, no rodapé desse item do Evangelho, ele vai nos mostrar que o verbo odiar era amar menos, ou não amar igualmente, tanto a um outro. Já nós vimos aqui, ele traz muitos outros dialetos para que possa compreender que houve uma certa confusão por parte daqueles que relataram sobre essa questão do odiar. Menos amado, menos sentido, não amar tanto quanto ao outro. Então, nós vamos ver que o texto de Mateus afasta todas as dificuldades quando ele diz assim: aquele que ama seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho, a sua filha, mais do que a mim, de mim não é digno. Diferente um pouco da expressão trazida por Lucas. E aqui Emmanuel nos traz uma explicação que eu vou trazer para nossos comentários, é que quem não carrega a sua cruz e vem atrás de mim não pode ser meu discípulo, que é uma narrativa de Lucas, do capítulo 14, 27, narrada aos discípulos. Os círculos cristãos em todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. As palavras, elas mudam de acordo com o seu sentido, e aqui nós observamos são figuras de linguagem de acordo com aquilo que os tradutores puderam alcançar. E também não retrata muito, em momento, o sentido da palavra do Cristo. Jesus convidou todas as vezes a amar e não a odiar. Então, nós temos hoje que buscar nesse sentido primitivo a lembrança de que passava de língua para língua, de traduções para traduções, quando então chegou até Lucas essa frase: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. Ninguém ninguém acudirá a atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la, ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele pronunciou em caso afirmativo. Se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna.
é indubitável que ele não exprima a ideia que lhe atribuímos. Então, pela pobreza, Emmanuel nos esclarece que, na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito, de forma alguma, porque ele sempre ensinou a lei do amor. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de coração, com aqueles que agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira, porque Jesus nos mostrou que todos nós éramos filhos de um mesmo Pai. E Jesus nos fala da nossa paternidade divina. E Emmanuel diz: e não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com aprovação plena das diretrizes evangélicas. Por quê? Porque as diretrizes evangélicas, a plataforma foi traçada por Jesus. Então, nós precisamos eliminar todas essas arestas que são próprias do temperamento daquele que contribuiu com as informações. Então, nós precisamos olhar Jesus com a veracidade dos seus sentimentos. E aqui Emmanuel nos mostra, sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Ora, é imprescindível que todos nós temos que eliminar as arestas do próprio temperamento, as arestas doentias que ainda trazemos, que nos gera o equilíbrio, o desequilíbrio. Nós temos que garantir o equilíbrio que nos é particular. Então, árvores tortas não projetam imagens repreensíveis. Se nós buscarmos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos, de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Nós precisamos entender que todos nós temos que vencer a nós mesmos, vencer os costumes, ao caráter dos povos, que, como Kardec nos mostra, que sem esse conhecimento nós não chegaríamos ao sentido verdadeiro das palavras de Jesus. E aí nós vamos ver que toda tradução ela tem também o cunho do pensamento e da performance, do conhecimento daquele que assim traduz. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar, não temos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Quer dizer, são todas figuras de linguagem. E é por isso, quando ele fala que tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo, daí haverem se traduzido pelo termo camelo. Quando ele fala que nós o rico, um rico entrar no reino dos céus do que o pobre. Ó, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que um cabo de camelo não entra no buraco de uma agulha, mas é linha, é tirado o pelo do camelo. Então, essas confusões, elas vão trazendo grandes dificuldades para encontrar a essência do Evangelho. Então, é preciso que a gente tome bastante cuidado com as nossas interpretações, olhando sempre aquilo que está escrito nas Santas Escrituras e, em particular, precisamos analisar também as fontes do Evangelho. E cada dia que nós vamos lendo, o Evangelho ele vai se desdobrando para todos nós. E é preciso, então, que a gente possa compreender que todos nós estamos evoluindo e ampliando o entendimento de acordo com as reflexões que a doutrina espírita tem nos trazido. Por isso, Jesus disse que ele não podia dizer tudo. Então, outros aparecem seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que eles tocam. Fala, mas não assume
as suas dores, as suas provas, o seu planejamento, abandonando a porta de vizinhos e companheiros, negligenciando. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação de impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor, são aquisições que nós vamos conseguindo atingir quando nós entrarmos verdadeiramente em comunhão com Deus. Por isso, essa é uma das grandes dificuldades para entender a moral estranha. Nós vamos ver coisas que são interpretadas pelos homens de uma época e não daquilo que hoje temos como essência divina. Pedimos a Jesus que amplie o nosso entendimento, o nosso olhar, buscando a essência do seu Evangelho, e que, sob a luz do amor do Cristo, nós todos possamos interpretar o valor de amarmos uns aos outros como irmãos. Rogamos a Deus que nos auxilie na hora do passe, para que nós possamos sentir o valor dessas energias que vão nos sustentar, nos fortalecer. Amado Jesus, que nós possamos receber a bênção, a dádiva do passe, pedindo aos nossos benfeitores que possam orientar cada um de nós no que for de melhor para o nosso crescimento espiritual. Fluidificai as nossas águas, fazendo com que elas se transformem em medicamentos, e que o nosso coração possa pulsar junto à verdade, obedecendo à essência da palavra divina trazida pelo nosso Mestre Jesus. Amigos queridos, despertemos para a verdade e que todos nesta manhã radiosa possam receber em seus corações as dádivas sublimes emitidas pelos Espíritos amigos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.